Passa esse ventilador um pouquinho pra cá, ó. Aí. Paz do Senhor, esperando os irmãos chegarem. Irmã Jô, seja bem-vinda a mais bela. Deus abençoe. Felipe, o galã. Irmã Vanusa Moraes, minha cunhada. Cosme, Deus abençoe, meu irmão. Rogério, Deus abençoe. Irmã Terezinha estava aqui do meu lado agora, já foi para casa e já entrou. Bruna, espero que você esteja bem, Bruna. Deus abençoe sua vida. Irmão Delmário, a graça e a paz, meu irmão. E os irmãos estão chegando. Alguns estão ainda acabando de jantar, mas daqui a pouco chegam. Hoje a barba está por fazer. Eu estou hoje vestindo o modelito da Drica Confecções. Fazer a propaganda aqui, presente. Irmã Aline faz aniversário e eu ganho presente. Santiago é Nino. Nino e Eliana ali, ó. Eliana. Ó, irmão Rai. Deus abençoe o irmão Rai, presbítero Rai, apóstolo, sei lá o que. Irmã Karine, Deus abençoe. Juninho e Bruna aqui, ó. É por isso que Bruna tá bem, ó. Tá com o Juninho do lado dela. Irmã Geilza, irmã Neide, Deus abençoe vocês. Irmã Marilene, Deus abençoe, irmã Marilene. Mari Carla e família. Fred, Ana Helena, Clarinha, Deus abençoe, a paz. Vamos esperar aí alguns irmãos ainda chegarem. Irmão Samuel, Deus abençoe, meu irmão. Bianca e os monstros. A paz do Senhor, Samuel. Deus abençoe. Saudades também, minha irmã. Deus abençoe vocês aí. A paz, irmã Neide. Samuel, chama a irmã Ilza aí. Bota ela também aí na live. Irmã Ilza criou um Instagram e tem participado conosco aqui. Irmã Valéria Francisco, Deus abençoe. Dá um abraço aí no irmão Valdemar e na irmã Maria de Jesus. Deus abençoe, muito bom ter os irmãos e irmãs aqui. Essa é uma live extra, ou extraordinária, né? Nós vamos falar sobre o livro de Daniel, capítulo 7, o capítulo 8. E é claro, dar uma pincelada aí Apocalipse, que também está ligado com Daniel. E também falar um pouquinho, né, acerca do milênio. Um pouquinho mesmo, tá? Roseana, Deus abençoe. Dá um abraço na irmã Uda, na irmã Neide. A Cássia, Ócio. E nós vamos falar um pouquinho desses assuntos aí, que muitas vezes assusta. E o Ministério de Celebração se propôs, né, a estudar o livro de Daniel. É um livro escatológico, um livro apocalíptico, que tem muitos símbolos, assim como o livro de Apocalipse. Nós precisamos entender esses símbolos, nada complicado. A irmã Edilene, a paz do Senhor, minha irmã. Nada complicado, quando, é claro, nós conseguimos assim decifrar, né, a mensagem por trás de cada símbolo de cada animal que Daniel ele vê
no seu sonho, na sua visão, é claro, tanto no capítulo 7 como no capítulo 8. Mas os irmãos e irmãs que aqui se encontram, depois vocês voltem para o capítulo 2 de Daniel. Nós tratamos disso aqui lá no estudo bíblico de sexta-feira passada. Se eu não me engano, foi a irmã Jô que até perguntou sobre isso. Onde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam sendo ali, tentaram torrar eles na fornalha de fogo ardente. E nós vimos claramente que no capítulo 2, Daniel, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. E nós vamos ver já ali em Daniel capítulo 2, se eu não estou enganado, a partir do verso de número 39 do capítulo 2, Daniel ele vai dizer assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Ele está falando do reinado de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. A Babilônia era a superpotência daquela época. E Daniel vai dizer o seguinte: e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então, quando você pega Daniel capítulo 2, praticamente você vai entender Daniel capítulo 7. Que praticamente a visão que Daniel tem agora, claro, com alguns símbolos, e tendo animais como símbolos dessas nações, desses reinos que iriam se levantar, a coisa passa a ficar mais clara, Mas passa a ficar mais clara para nós que estamos assim lendo. Mas se nós observarmos no capítulo 7, o próprio Daniel, ele fica assustado com tudo que ele vê. Ele fica meio que amedrontado com tudo que ele vê. Principalmente, é claro, com a figura do quarto animal, que é um quarto animal que se mostra realmente terrível, espantoso e sobremodo forte. O texto está dizendo: o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então nós vamos ver primeiro o primeiro animal, que seria o leão. Alguém fez essa pergunta, se eu não me engano a irmã Cláudia aí fez a pergunta à nossa irmã Karine. E nós vamos ver que esses 4 animais, Cláudia pergunta sobre os reinos, é claro, e nós vamos aqui já dar uma resposta sobre isso. Quando você pega o livro de Daniel no capítulo 7, nós vamos ver o seguinte: primeiro versículo: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, já não é mais Nabucodonosor, é claro, porque Nabucodonosor ele morreu e outro rei assumiu. Teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. A primeira coisa que a gente vai entender aqui, sobre esses 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Isso significa, meus amados irmãos e irmãs, esses 4 ventos aqui, eles significam os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Ou seja,
engloba toda a humanidade, toda a Terra, todo o universo. Aqui está se falando disso, né? De todos os povos, todas as nações, todas as línguas, tribos. Como nós vamos ver várias vezes isso acontecer na Bíblia, e principalmente nesses livros chamados livros apocalípticos e claro, na visão também que João tem lá na ilha de Patmos. E o versículo 3, ele começa agora a relatar. Ele vai dizer assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. Primeiro ele vai dizer: subia do mar. Se a gente pegar esse subir do mar, emergir do mar, você volta lá em Apocalipse também, e você vai ver a mesma coisa acontecendo com a besta, com nações, uma besta que tem 10 chifres, que simboliza reis, né, e os poderes políticos daquela época. E é claro, também isso vale para a nossa época, para o nosso contexto. Mas o fato é que Daniel agora ele vai começar a descrever esses animais. Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia, né? Ou seja, era um animal feroz e era um animal rápido, veloz. Além de feroz, ele tinha uma velocidade impressionante para agir. E nós vamos entender assim pelos estudos que nós fizemos, é claro, que esse primeiro animal aqui estava se referindo à própria Babilônia, ao poder bélico da Babilônia. Estão perguntando assim, qual o capítulo e o versículo? Nós estamos no capítulo 7 de Daniel. Nós estamos no versículo 3 agora, ou no versículo 4. E olha o que é que a Bíblia vai dizer acerca desse reino. Grave aí, gente, eu botei aqui, ó. O leão com asas de águia representa o reino da Babilônia, representado por Nabucodonosor, o qual nós já vimos lá no capítulo 2, o qual Daniel interpreta o sonho que ele tem, e ali ele fala de tudo isso que já estava para acontecer e acontecendo. Então ele vai dizer o seguinte: foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Ou seja, esse poder não ia mais existir. Esse poder seria tirado da Babilônia. Quando você tem um animal que tem asas como águia, como leão, imagine o leão voando. Imagine o leão que já é um ser feroz, veloz, com asas de águia. A águia é um animal impressionante também, consegue enxergar tudo. A águia tem uma visão de águia, né? Então imagine aí a junção desses 2 animais. Isso significando que a Babilônia era um império poderosíssimo naquela época. E foi na Babilônia que o povo de Deus, Israel, os judeus, passaram 70 anos ali no cativeiro. Foi na Babilônia que nós já vimos que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros jovens sábios foram levados cativos para ali. Então era um império poderosíssimo. Então nós vamos entender, diante desse primeiro animal, que esses animais se trata de nações. Assim como o leão, nós vamos ver no versículo 5, o segundo animal como o urso, e diz o versículo 5, que ele se levanta a um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, que seria, no caso aqui, eu coloquei aqui as 3 costelas, os povos conquistados por esse império. Esse império, ele era representado pelo Império Medo-Persa. E aí nós vamos ver o rei Ciro, que era um dos comandantes, que era um dos reis poderosos também daquela época. Nós vamos para o sexto, o versículo 6, quando diz: depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas da ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi dado domínio, né? E aí o leopardo, ele representa aqui a Grécia,
né, com sua velocidade em conquistar através do famoso Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, nós já ouvimos até estudos de geografia, de história, quando nós estudávamos lá no passado. Não sei se já se fala nisso nos dias de hoje, mas nós ouvimos falar muito de Alexandre o Grande, que era um conquistador, era um rei poderoso, um general poderoso, e que levou a Grécia a várias conquistas. Então esse leopardo, ele representa esse poderio bélico aí da Grécia. E no versículo 7, esse é o versículo mais assustador, né? Alguns irmãos e irmãs fizeram monstro, né? Quem é esse monstro, tal? O versículo 7 diz assim: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Olha as características desse animal: terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Se os irmãos e irmãs depois, é claro, tiverem curiosidade de irem até Apocalipse, você vai ver praticamente as mesmas características do animal apresentado ali por João na ilha de Patmos, a visão que ele recebe do próprio Cristo, a revelação que ele recebe do próprio Cristo, né? E esses chifres, é claro, simbolizava, representava reis, mais uma vez, nações, poderes bélicos, homens que estavam à frente dessas nações e que de alguma forma se levantariam, né, querendo conquistar. Então esse quarto animal, ele tem 10 chifres, e surge depois dele um pequeno chifre. Versículo 8 vai dizer assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homens, e uma boca que falava com insolência. Né? Esse quarto animal aqui, meus amados irmãos, ele estava sendo representado pelo Império Romano. O Império Romano foi um império poderosíssimo daquela época. O Império Romano já se fazia presente no momento em que Jesus Cristo adentrou a raça humana, né, por intermédio ali de Maria, que concedeu o seu ventre ali a Deus, foi escolhida por Deus para trazer o nosso Salvador ao mundo. E esse Império Romano era um império poderosíssimo, era um império que com certeza marcou a história da humanidade com suas conquistas e também com suas atrocidades, né? Eu queria registrar aqui a presença do nosso irmão Robson Rigor. Está aqui, ó. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Então, meus amados irmãos, vejamos o seguinte: dentro desses 10 chifres aparece um chifre pequeno. E olha o que é que acontece agora, porque alguns irmãos também fizeram a pergunta, né? Onde é que está o anticristo? Quem é o anticristo? Que nação é essa? Que poderio é esse? E nós vamos ver no versículo 8 dizendo: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Versículo 9: continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Depois de toda essa visão assustadora que Daniel tem, veja que ele fica espantado com a visão que ele tem. E nós vamos ver dentro do mesmo texto, não sei se os irmãos e irmãs aí, principalmente o pessoal que está estudando o livro de Daniel, outros estão chegando agora, creio que, não sei se leram antes da live ou se estão lendo agora, mas nós vamos ver que o próprio livro de Daniel, no capítulo 7, Daniel, por ele estar assustado, por ele estar espantado com a visão que está tendo, ele pede a ajuda de alguém para que pudesse trazer uma interpretação a ele, Daniel. E o próprio texto
vai interpretar o texto. Não sei se os irmãos prestaram atenção nisso, mas o próprio texto do capítulo 7 vai trazer informações de quem são esses animais. É claro que eles não vão dar aqui no texto o nome dessas ações, porque com certeza isso foram estudiosos que chegaram a essas conclusões dentro da geografia bíblica daquele contexto, líderes que se sobressaíram na história da humanidade, como nós vamos ver Nabucodonosor, como nós vamos ver Ciro, como nós vamos ver Alexandre o Grande, como nós vamos ver Antíoco IV, e aí já é uma coisa que está no capítulo 8, e tantos outros líderes que se sobressaíram à frente dessas nações, que eram nações poderosas. O importante é nós observarmos, meus amados irmãos e irmãs, que esse texto, apesar de ser um texto que assusta muitas vezes, que nos preocupa muitas vezes, assim como assustou Daniel e preocupou Daniel, nós vamos ver que esse texto é um texto que nos traz um conforto excelente. É um texto que nos encoraja a continuar servindo ao nosso Deus. É um texto que nos mostra o quanto nós estamos corretos, o quanto nós estamos certos de continuar servindo ao Deus o qual nós servimos. Se você for para Apocalipse, da mesma forma, o livro de Apocalipse é um livro que assusta. Tem crentes que nem lê o livro de Apocalipse com medo. É besta, é falso profeta, é dragão, né? E tantas outras coisas que nós temos ali como símbolo. Mas o livro de Apocalipse, assim como o livro de Daniel, é um livro que nos traz um conforto e a certeza de que nós estamos servindo a um Deus maior, a um Deus vitorioso e que também traz essa vitória a mim e a você. O apóstolo Paulo tinha tanta convicção disso que ele disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, apesar de ver esses animais, apesar de ver a ferocidade desses animais, a velocidade que eles tinham para conquistar, sabe? Nós vamos ver também em textos como esse a presença viva de Deus, protegendo, livrando o seu povo e nos dando a certeza de vitória eterna. Se os irmãos pegarem do versículo 23, né, para a gente não se tornar às vezes repetitivo, mas você vai ver no versículo 16: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Daniel estava procurando alguém, Daniel estava procurando a ajuda dos universitários ali para interpretar a visão que ele estava tendo. E no versículo 16, ele justamente vai dizer: eu quero ajuda. Alguém, por favor, Deus, por favor, eu quero a interpretação de tudo isso. Olha que interessante, a partir, no versículo 16 ainda bem, ele diz assim: assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. O texto não deixa claro quem disse a Daniel, mas com certeza seria um ser angelical. No capítulo 8 nós vamos ver a presença de Gabriel, que era um anjo do Senhor, que estava sempre presente. Se nós analisarmos, Gabriel, Miguel, estava sempre presente naqueles momentos. Momento de auxiliar o servo do Senhor, de proteger o servo do Senhor. A Bíblia fala até lá no livro de Hebreus que os anjos são os nossos serviçais, que está para nos proteger. Não me perguntem como, porque muitas coisas são mistérios de Deus e nós temos que entender isso, certo? Mas o fato é que Daniel, ele pede esse auxílio e ele é auxiliado. A partir do verso de número 17, nós vamos ver esse ser angelical trazendo essa interpretação para Daniel. Quando ele diz assim: estes grandes animais, que são quatro os reis que se levantarão da terra. Pronto. Eu brinquei até com a nossa irmã Karine, né? Eu digo: Karine, vamos trocar os monstros por reis, por nações. Aí a coisa simplifica, certo? Então, desde sempre, meus amados irmãos e irmãs,
Existem governantes autoritários, existem governantes soberbos, existem governantes prepotentes, certo? E que assumiam uma posição e saíam para conquistar outras nações. Quem tinha um poderio bélico naquele contexto era quem verdadeiramente tinha o poder nas mãos. Era quem mandava e desmandava, era quem conquistava. Então o anjo traz a revelação a Daniel e pega todos aqueles animais que nós vimos e traduz para Daniel o seguinte: olha, esses 4 animais são reis. E aí nós vamos ver, mais uma vez aqui relembrando, que reis, de que nações. Aí nós vamos ter Babilônia, nós vamos ter o Império Medo-Persa, que os persas eram mais poderosos do que os medos, mas eles trabalhavam juntos. Nós vamos ver a Grécia, que também foi uma superpotência mundial, com Alexandre o Grande. E nós vamos ver o Império Romano, que, se eu não me engano, foi quem mais tempo ficou no poder, né? Então hoje, é claro, nos dias de hoje nós temos algumas superpotências, mas nós temos, né, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que impede que muita coisa aconteça nos nossos dias. Existe a superpotência, sim, existe o poder bélico, sim, muitas outras em potências como os Estados Unidos, a China, né, a Coreia do Sul, se eu não me engano, do Norte, alguma coisa assim, né, também tem esse poder, a Rússia, né, são super nações que aí estão, mas por conta de conchavos políticos, hoje nós não temos ninguém querendo conquistar outras nações, né? Temos sim nações que querem se sobressair em termos econômicos acima de outras nações, tanto é que hoje existe uma briga muito grande nessa época de pandemia, né? E muitos acusam a China de ter provocado tudo isso que aí está para ela ter um rendimento econômico maior do que os outros países, né? Isso aí são as teorias da conspiração e que nós não devemos nos apegar a isso, é claro, porque Deus, ele é que está no controle de todas as coisas e cremos que a palavra de Deus está se cumprindo. Se está acontecendo isso ou não, para a gente não importa, mas o que importa é que a palavra de Deus está se cumprindo e nós devemos nos preparar para principalmente termos a volta de Cristo e estarmos para sempre com o Senhor. No versículo 18, aí nós vamos ver dizer o seguinte: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Olha o conforto agora. Você tem nações que se sobressaem, que são poderosas economicamente, belicamente, mas a informação que agora é colocada diante de Daniel é o seguinte: olha, os servos do Altíssimo, os santos do Altíssimo, ou seja, o povo de Deus, Israel, o povo judeu, e isso serve para mim e para você nos dias de hoje, sabe? Ninguém, nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma tribo, nenhuma língua vai ser vitoriosos como nós crentes somos. Ninguém. É por isso que esse texto ele nos traz esse conforto. E por que é que dizemos isso? Porque eu parei aqui no versículo 9, volte para o versículo 9, diante de todo esse quadro, diante de toda essa revelação, essa visão que Daniel tem, e isso traz esse espanto à vida de Daniel, assim como trouxe esse espanto para cada irmão e cada irmã que leram isso aqui, certo? Aí olha o que é que o versículo 9 vai dizer, e foi uma pergunta, se eu não me engano, foi a irmã Jo que fez, né, se no versículo 9 era Jesus Cristo. Não, o versículo 9 é o próprio Deus que entra em ação. Olha o que é que diz o texto: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias, em algumas outras versões, obrigado, em algumas outras versões era antigo de dias. O ancião, é claro, simbolizando, né, todo
toda a experiência, toda a vivência, né? E por que sabemos que esse texto ele fala de Deus? Porque as características desse ancião de dias, o que ele faz, a ação dele, vai nos levar lá para Apocalipse também, se eu não estou enganado, capítulo 20. Olha o que diz o texto. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca, como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante deles. Quando fala miríades e miríades, são os anjos, os seres angelicais, né? Pessoas, homens, assim como eu e você, serviam a esse Deus e servem a esse Deus. E os seres angelicais, o exército celestial, também serve a esse Deus, a esse chamado aqui no texto, ancião de dias. Olha o que o restante do texto. Assentou-se no tribunal e se abriram os livros. Estão lembrados agora de Apocalipse? Quando os livros serão abertos e abriu-se o livro da vida. E quem é que faz isso? Deus. A mesma coisa está acontecendo aqui nesse momento. Sabe? O mesmo que acontece em Apocalipse é o mesmo que João ou Daniel está recebendo de revelação, de visão de Deus para a vida dele e, é claro, para a vida do seu próprio povo, nos trazendo assim um conforto. Quem é que julga? Quem julga é Deus e somente Deus. Não existe outra pessoa que pode julgar como esse Deus. Não existe ninguém que pode abrir os livros. Somente um. Deus. E isso acontece por intermédio de Jesus Cristo. Olha que interessante. Olha como a Bíblia, gente, ela é harmônica. Como toda a palavra de Deus, ela tem uma sintonia. Sabe? E ela nos leva lá para Apocalipse. A gente costuma dizer, quando estamos estudando a questão de interpretação, contextualização da Bíblia e aplicação, que há uma linha melódica de Gênesis a Apocalipse. Nada foge, nada é contraditório, sabe? O ser humano é que tem a tendência de dizer que há contradição nos livros da Bíblia, mas não existe contradição. Porque ela foi inspirada por Deus. Homens inspirados por Deus foi quem colocou cada palavra dessa, para que essa palavra pudesse chegar em nossas mãos. Agora, olha o que é que diz o versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Que chifre é esse? Aquele pequeno que nasceu, lembra-se? Seu corpo, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe dado prolongação de vida para um prazo um tempo. Isso aqui foi a irmã Bianca, se eu não me engano, né? Fez uma colocação dentro desses versículos aqui, essa prolongação da vida, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Quem é esse filho do homem? O próprio Cristo. Se você pegar Mateus capítulo 24, e é claro, outros textos também existem para comprovar isso, o próprio Jesus Cristo se considera esse filho do homem. Se você ler, eu vou ler só o texto de Mateus 24, mas os irmãos depois podem se aprofundar mais nessa expressão filho do homem. Mateus 24, Jesus Cristo vai dizer assim, esse é o sermão profético, é o sermão escatológico.
vai dizer o seguinte no versículo 29 de Mateus 24: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Está vendo? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha o que é que diz o texto de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões, versículo 13, e eis que vinha com as nuvens de onde? Do céu. Um como Filho do Homem. A mesma coisa, a mesma palavra que Daniel usa aqui, o próprio Cristo ele repete lá em Mateus, capítulo 24, a partir do verso de número 29. Então aqui nós podemos ver a figura de Deus Pai e a figura de Deus Filho. Certo? E com certeza a figura do Deus Espírito Santo também trabalhando conjuntamente. A Trindade ali trabalhando para trazer um conforto a Daniel. Porque se existem nações superpoderosas, com certeza existe um Deus que é maior do que todas essas nações. O versículo 14 vai dizer: foi-lhe dado domínio, olha o que é dado a Jesus Cristo, tá? Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha a certeza, olha a convicção que Daniel agora está tendo. No versículo 15, Daniel ele vai dizer assim: olha, Senhor, o meu espírito está alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Sabe? Mesmo Daniel ouvindo tudo isso, meus amados irmãos, como ser humano, sabe? Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha uma vida, sabe, consagrada ao Senhor. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel tinha uma vida de jejum. Daniel tinha dons que foram colocados por Deus na vida dele para que ele pudesse ser usado ali no reino da Babilônia. Mas Daniel era um ser humano, igual a mim, igual a você. E quantas vezes surgem interrogações, quantas vezes as dúvidas vêm, quantas vezes nós pegamos um texto bíblico desse: pastor, não sabemos interpretar, pastor, eu estou com dúvida. E é para ter dúvida, sabe? É para ter dúvida. Graças a Deus, Deus concedeu sabedoria a homens e mulheres que estudaram, que foram em busca de decifrar, né, esses animais. E essa palavra chegou até nós. Porque Daniel não tinha essa facilidade, mas Daniel tinha algo melhor. Daniel tinha um auxílio do próprio Deus. E nós temos o mesmo auxílio do Espírito Santo de Deus nos dias de hoje. Só que, meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Mas se nós não estudarmos a palavra de Deus, se nós não nos aprofundarmos nos estudos, nós jamais conseguiríamos interpretar um texto desse. Saber quem é cada animal, qual é a nação que representa cada animal, ou cada animal representa qual nação, né? Quais foram os líderes nesse contexto aqui que saíram para conquistar, certo? E esse texto ele nos mostra um Deus que já deu a Jesus Cristo, seu Filho, todo o poder nos céus e na terra. O próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, vai dizer isso. Ele vai dizer: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Não existe poder para ninguém mais, porque todo o poder é desse Deus. Daniel está recebendo a informação de que é esse Deus, é esse Jesus que vai dominar. Não são nações, não são esses líderes, sabe, que aí estão. Não, é Jesus Cristo. Mas, prosseguindo aqui,
Versículo 19, Daniel vai dizer assim, eu vou pular aqui que eu já li o versículo 16 ao 18. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Olha onde Daniel chega, que foi aquilo que muitos irmãos chegaram, que quarto animal é esse? Esse quarto animal tem dentes de ferro. Esse quarto animal é muito poderoso. Esse quarto animal devora. Sabe, ele pisa com os seus pés, porque os pés são de ferros e ele destrói tudo que está pela frente. Assusta realmente, né? E Daniel, ele diz assim, eu quero saber. E ele vai dizer assim, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres, que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Algo assustador. Olha o versículo 21. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aqui, meus amados irmãos, entra uma figura da qual nós temos ouvido falar nesses últimos dias e muito. A figura do anticristo. Peço a você que depois vá para Apocalipse capítulo 13. Porque ao anticristo vai ser dado por Deus a permissão de combater os santos, de guerrear contra os salvos em Cristo, os servos e servas do Senhor. É o que está Deus mostrando a Daniel nessa visão. O versículo 21, 22 diz o seguinte, até que veio, agora olhe bem, no versículo 21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Certo? O anticristo, ele vai prevalecer em algum momento. Mas de imediato, Deus, ele restabelece a Daniel aquilo que ele, Deus, queria que ficasse no coração de Daniel. O que Deus quer é que fique no coração de Daniel não o alarme, não o espanto, não a perturbação, mas o que Deus quer é que fique no coração de Daniel a certeza de que ele, Deus, é quem está no controle. Se vocês lembrarem do capítulo 2 de Daniel, quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, lá novamente vai dizer que existe um reino que está acima de todos os reinos. É por isso que Jesus Cristo, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Justamente porque é ele que vai dominar sobre tudo e sobre todos. Agora olha o versículo 22. Até que veio o ancião de dias, Deus, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Vem o tempo. E veio o tempo que os santos possuíram o reino. Versículo 23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Olha bem, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Né? Vai lá para Apocalipse capítulo 13 depois. Anota aí, porque nós não temos muito tempo não, meus amados irmãos e irmãs. Você vai ver que essa é a figura do anticristo. Essa é a figura daquele que vai colocar o 666, para que as pessoas não possam, ou possam, quem estiver com ele, comprar, vender, fazer, negociar. Essa é a figura do homem da perdição, que Paulo fala lá em Tessalonicenses. Essa é a figura de um homem político,
Inclusive, eu vi um vídeo de... esqueci o nome do cantor agora. Ele é um cantor... Canta músicas antigas, rapaz. Esqueci o nome do cidadão. E ele falava de Bill Gates. Ele tem muita coisa no vídeo interessante quando ele fala, mas ele está dizendo, afirmando praticamente que Bill Gates é o anticristo. E nós não podemos afirmar nada disso. Porque apesar da pandemia que está aí, nenhum de nós temos a capacidade de dizer quem ou quem não é o anticristo. Quem é ou quem não é o anticristo. Não temos a capacidade de fazer isso. Porque muitos já erraram, já se equivocaram. Quando Hitler assumiu e matou milhares e milhares de judeus naquela época, Hitler foi considerado o anticristo. O Papa foi considerado o anticristo. E tantos outros líderes foi considerado. Mas o fato é que esse anticristo, ele vai proferir blasfêmia, palavras contra o Altíssimo. Ele magoará os santos do Altíssimo. Muitos nessa época vão morrer, porque não vai se render ao anticristo. E você morrer é melhor do que você continuar vivo aceitando a marca da besta, tá? Entendam isso. É melhor você morrer, não é tirar a sua própria vida não, porque isso é pecado diante de Deus. Mas vai ser um tempo de angústia, um tempo de perseguição, sabe? Como define muito bem Daniel e Apocalipse. Então nós vamos ver que quando diz assim, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, dizem os estudiosos que isso aqui está se tratando da grande tribulação, que seria de 3 anos, de 7 anos, 3 anos e meio de paz, dada por esse falso Cristo, que seria o anticristo, mas 3 anos de meio de grande tribulação. Claro que mas essa questão de 7 anos, 1000 anos, sabe? Nós não podemos nunca afirmar que pode ser literal ou não, porque a Bíblia chega a dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então eu não quero correr o risco jamais de dizer que isso vai acontecer literalmente 7 anos, né? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio, eu não posso afirmar isso. Mas o que a Bíblia nos diz é que será um tempo, e esse tempo ele tem início, meio e fim. Com certeza, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, já é um tempo dentro do tempo de Deus, né? Que vai iniciar, vai ter o meio e vai ter o seu final. E graças a Deus por isso. Mas não podemos correr o risco jamais, como alguns fazem, de querer aqui marcar datas, marcar tempo. Jamais podemos fazer isso, ok? O irmão Simão está colocando aqui, vai ser antes ou depois do arrebatamento. É outra coisa que se a igreja, meus amados irmãos, eu quero crer que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu quero crer nisso, e sempre acreditei assim. Porque o período de grande tribulação, marcado com a presença desse homem da iniquidade chamado anticristo, que a Bíblia chama de anticristo, será um tempo realmente tenebroso, um tempo de dura perseguição. E como ser humano, mesmo com a unção do Espírito Santo que nós temos, eu não sei se muitos suportariam esse tempo. Eu sei que quem sustenta é Deus. Como nós vimos na live de domingo, quem aperfeiçoa é Deus, quem fundamenta a nossa vida é Deus, sim. Mas vai ser tempos difíceis, sabe? Não como os que nós estamos vivendo agora, mas muito mais difíceis do que esse tempo de pandemia que nós estamos enfrentando. Sabe? O tempo do reinado do anticristo será um tempo onde nós não vamos encontrar a Bíblia facilmente para ler, para estudar. Vai ser um tempo de perseguição, onde nós não vamos ter esse momento de live que nós estamos tendo aqui agora, sabe? Então é um pouco difícil. Agora, há textos da Bíblia que nos mostra claramente que Deus vai abreviar esses tempos
por conta do povo dele. Né? Então eu espero em Deus que nós sejamos retirados como igreja do Senhor antes da grande tribulação. Então, se é antes da grande tribulação, e se nós vamos ter 3 anos e meio de paz, talvez esses 3 anos e meio de paz nós possamos passar aqui rejeitando, é claro, a marca da besta, seja na fronte ou na mão. Então, não vai ser um período, mesmo um período de paz, mas não vai ser um período tão fácil para aqueles que servem ao Senhor, tá? Não vai ser. Por quê? Porque esse período de paz, ele vem recheado de incredulidade, de blasfêmia contra Deus. Certo? Então aprove ao Senhor. O que eu creio é o seguinte: se nós vamos passar ou não vamos passar pela grande tribulação, uma coisa nós temos que ter certeza de que Deus estará conosco. E que nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar buscando a Deus. É por isso que não adianta você querer buscar a Deus somente nos momentos de dificuldade, como tem muitas pessoas agora, buscando a Deus porque está nessa pandemia, buscando a Deus porque está na crise, buscando a Deus porque pode ficar desempregado, buscando a Deus porque pode pegar o Covid. Não, a vida cristã é uma vida contínua de buscar a Deus. E a irmã Cláudia está dizendo assim: ó Deus, me leva antes. Eu também faço a mesma coisa, irmã Cláudia. O que eu peço a Deus todos os dias é para que Ele volte e que me encontre servindo a Ele, para que eu possa estar ao lado dele eternamente. É o conselho que eu posso dar aí aos irmãos e irmãs. Sobre o arrebatamento da igreja, você pode ver textos como o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, falando para os crentes de Tessalônica, dizendo: olha, nós seremos arrebatados. Existe um freio ainda que está no mundo. Eu creio que esse freio seja a igreja. Sabe, diante de toda essa pandemia que está acontecendo, meus amados irmãos, existe uma igreja que está orando. Existe ainda pessoas que são de Deus. Outras, infelizmente, não são de Deus. Estão das igrejas, mas não são. Porque estão preocupadas com muitas coisas, menos em buscar a Deus. Sabe? Então existe a nossa oração para que esse mundo ele não seja destruído totalmente. Sabe? Agora, quando nós formos retirados, aí o anticristo ele vai deitar e rolar, o diabo vai deitar e rolar, porque já não tem mais a presença da igreja. Então nós precisamos estar entendendo, sabe, essas coisas. É claro que o nosso tempo é muito curto, apesar de termos aqui a noite toda, mas são detalhes, são muitos textos bíblicos que nós poderíamos usar nesse momento para confirmar, né? A tribulação vai ser antes, durante, no meio da tribulação, o arrebatamento, né? Vai ser antes, durante ou depois da tribulação, né? Então, se as linhas de pensamentos pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas, todos esses têm seus textos bíblicos para confirmar, né, a sua posição, certo? E nós devemos respeitar cada um desses. É a mesma coisa, aproveitando, acerca do milênio. Acerca do milênio. A Bíblia nos diz claramente no texto de Apocalipse que o milênio existirá. Mais uma vez vou repetir, nós não podemos confirmar se esse milênio será realmente de 1000 anos, literalmente, ou será um tempo determinado por Deus, creio eu, no milênio onde Cristo ele reinará com o seu povo aqui nesse mundo, para se cumprir a promessa que Deus fez a Davi. O reino de Davi jamais teria fim. É claro que, né, existe o amilenismo, que crê que Jesus Cristo já está reinando, mas eu não creio dessa forma, porque o texto de Apocalipse vai dizer que o diabo ele será preso por 1000 anos para não enganar ninguém. E se Cristo está reinando agora,
e o diabo está preso agora, meus amados irmãos, então a Bíblia está enganada. Alguns tendem a dizer, como alguns pastores aí que eu ouvi, conhecidos, e que eu amo esses pastores, de que a prisão de Satanás agora é uma prisão, mas ele só está limitado. Não creio dessa forma também, certo? Porque a prisão lá em Apocalipse, ela é definitiva. A ação do diabo não mais existirá. Se você pegar Isaías capítulo 11, depois você vai lá e lê, é um texto que fala desse período de paz que a humanidade vai gozar. Até agora isso não aconteceu. Onde os animais vão se dar bem uns com os outros, onde as crianças vão poder até pegar em cobra, entendeu? E realmente não vai estar acontecendo nada. É um período onde Jesus Cristo estará reinando, certo? O irmão Jojó aqui, seja bem-vindo, Joabe, ele está colocando a outra posição, que é o pré-milenismo, né? Que é uma outra linha, e o pós-milenismo. Todas essas linhas aí, meus amados irmãos, eu para mim, a mais fraca é o amilenista, porque eles não têm base bíblica suficiente para comprovar a sua linha de pensamento, mas é claro, respeitamos. O importante é que todos eles, quem é amilenista, quem é pré-milenista e quem é pós-milenista, creem em uma coisa: Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu, ressuscitou e vai voltar. Isso é fato para todas essas correntes. Ninguém duvida disso. Ninguém deixa de crer nisso. Tá? Ninguém. Então isso é o suficiente para nós estarmos juntos e respeitarmos a posição do outro. Certo? Mas é claro, eu particularmente creio no pré-milenismo. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ela vai ser arrebatada. E creio que logo após esses dias, segundo o Apocalipse, Jesus ele vem para reinar com o seu povo. Eu creio, para se assentar no trono de Davi. Porque quem é que está lá? É o anticristo. Quem vai estar no trono de Davi é o anticristo. E que será vencido. Olha Daniel aqui, para a gente concluir o capítulo 7 aqui. Quando diz assim, versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. O domínio de quem? Do anticristo. Daquele que blasfemava, daqueles que perseguiam os cristãos. Certo? No versículo 26 vai dizer, tirar o domínio para o destruir e o consumir até o fim. Ponto, acabou. A Bíblia chega a dizer, através do apóstolo Paulo, que Jesus vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Lá em Daniel capítulo 2 nós vamos ver a mesma coisa. Reinos vão se levantar, o anticristo vai se levantar e no final a vitória é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto, acabou. É essa certeza que nós temos que ter. Olha o versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, eu e você. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que domínios são esses? Creio que aqui nós podemos dizer que está se falando desse milênio, onde todas as nações serão subjugadas pelo Senhor. Eu não posso esquecer do texto que Jesus diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe? Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. E nós estaremos para sempre com o Senhor, reinando com o Senhor, vivenciando esse momento extraordinário. Meus amados irmãos e irmãs, deixa eu dizer uma coisa. Tudo isso é mistério. Tudo isso é mistério. O livro de Daniel, o livro de Apocalipse, eles foram escritos de uma forma apocalíptica, justamente para que não se houvesse uma facilidade de interpretação pelas pessoas inimigas, pelos incrédulos, por aqueles reis, aqueles imperadores da época.
É por isso que essa interpretação ela chega até nós pelo Espírito Santo de Deus. Quando Deus ele se utiliza de homens e mulheres para nos trazer esse entendimento. Minha live está acabando.